Bem, meus irmãos, quem for chegando já sabe que tem um abraço e tem uma boa noite. Então, sejam bem-vindos e nós vamos dar início ao culto desta noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esse privilégio de podermos estar na tua santa presença nesse dia separado, escolhido, Senhor Deus, por ti, para que nós viéssemos a ter comunhão, ó Pai, e estarmos junto à tua santa presença, em torno da tua palavra, para estudá-la, para tirar dela proveito, ó Deus, para nossas vidas, para nossas famílias, para o nosso viver diário. Obrigado, ó Deus, por tanto privilégio que tu concede à tua igreja. Fortaleça-nos, ó Deus, nestes momentos difíceis, como tens fazendo até aqui. Estamos firmes, graças a ti, graças à tua misericórdia, teu amor. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que tu tens nos dado. Orienta-nos hoje, através da tua palavra, que nós clamamos em Cristo, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar, vamos estudar lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, lá no capítulo 14, do versículo 1 ao 16, nós vamos aprender algumas coisas com o Senhor nosso Deus, que por sua misericórdia e sua graça está sempre disposto a nos ensinar algo. Então vamos abrir a palavra de Deus registrada lá em Êxodo, lá no capítulo 14, do versículo 1 ao 16, a perseguição de Israel. Leiamos, meus irmãos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalerianos, e os seus exércitos o alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui. Meus irmãos, como é de conhecimento de todo aquele que lê a Bíblia, o povo de Israel esteve no cativeiro egípcio durante 430 anos. Obviamente, o povo assimilou, adquiriu costumes, assimilou coisas da terra dos egípcios, esteve envolvido no meio daqueles montes de deuses estranhos. E muitos israelitas se afastaram, não buscavam mais a Deus. Foram praticamente 11 gerações do povo de Israel vivendo no Egito. E adquiriu uma imensidão de problemas, uma imensidão de dificuldades para se relacionar com Deus. Da mesma forma, meus irmãos, como nós que viemos do mundo, o Senhor Deus nos tirou do mundo. Uns ele tirou ainda novo, como aconteceu com o povo de Israel. Outros ele já tirou com mais idade. E obviamente que quando nós chegamos na igreja, nós trouxemos conosco alguns maus costumes, algumas crenças, algumas crendices e algumas coisas que não batem com a realidade que nós teremos que passar a viver. Aí o Senhor Deus, então, quando tira o povo de Israel do Egito, eu costumo dizer que Deus tiraria o povo do Egito em 2 anos, mas levou 40 anos para tirar o Egito do povo. E é assim mesmo. É igual na igreja. Às vezes nós viemos para a igreja e trouxemos conosco uma série de coisas que vai levar tempo para tirar. Então, na proposta divina, o Senhor Deus, quando começa a lidar com o seu povo escolhido, com a sua igreja, ele começa então a nos ensinar, a trazer conhecimento de uma série de coisas a respeito dele próprio e essencialmente a respeito de nós mesmos. Aquilo que nós podemos dizer, o que nós conhecemos de nós? Será que nós podemos dizer que sabemos o que temos em nossos corações? Será que eu posso dizer, eu sei que penso, eu sei que eu tenho no meu coração? Quando na realidade a própria palavra de Deus, lá em Jeremias 19, vai dizer que o coração é corrupto mais do que todas as coisas. Eu não posso confiar nele. E muitas das vezes nós estamos convencidos que vamos fazer a vontade de Deus. Essa é a intenção na nossa pública profissão de fé. É isso que nós queremos lá quando dizemos diante da igreja e diante do Senhor Deus. Você promete que vai ser fiel às sagradas escrituras? Prometo. Você crê que o Senhor Jesus Cristo é teu único e eterno Salvador? Sim. Você assume o compromisso de educar seus filhos na igreja? Sim. Isso é que nós falamos. Vai lá dentro. Quando começarem a surgir obstáculos, começarem a acontecer coisas, e aí surge uma pergunta. O que é que vai sair do nosso coração quando começarem a surgir problemas? E nessa caminhada que nós temos diante de Deus, o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, começa a comunicar a nós e colocar diante de nós situações difíceis, situações graves, para que nós venhamos a perceber o que temos dentro de nós e que Ele possa assim revelar a sua santa presença. Nós temos muito que aprender, meus irmãos, nessa travessia do deserto. E principalmente nesse episódio que acontece aqui no capítulo 14 de Êxodo. Não é? Porque, meus irmãos, o Senhor Deus vira para Moisés e chama Israel e diz, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mudar o curso do deserto para onde vocês estavam indo, porque o Senhor Deus sabia que o faraó tinha mandado alguém estar espionando ele, né? E estavam até aí onde eles poderiam ir, quem sabe. O resultado disso é o que o Senhor Deus vira para Moisés e diz assim, coloca o teu povo entre Migdal, né? Está aqui no texto, a Piairote e entre Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon. Na frente de um mar, dos dois lados, tinha um lado montanha e outro lado também, e agora o Senhor Deus revela a Israel que o leva e o coloca diante de um beco sem saída. Meus irmãos, foi o que Deus fez. Levou Israel para um beco sem saída.
E tinha uma mensagem embutida nisso, para que o faraó percebesse que Israel, e concluísse na cabeça dele, que Israel estava perdido no deserto, que errou o caminho. E por isso chegou diante de um beco sem saída. Mas isso tudo já estava sendo elaborado pelo próprio Deus, que tinha uma outra intenção com o faraó. O Senhor Deus pega Moisés e diz assim, leva o povo para esse beco sem saída, larga eles dentro da frente do mar, do lado das montanhas, do lado de trás, o exército, o anjo do Senhor foi para trás, diz o texto, mas lá na frente, foi lá para trás, desceu uma coluna de fogo e não deixou os exércitos egípcios entrarem. E agora? Não dá para ir para frente, não dá para correr para o lado e não dá para voltar. Como é que fica essa situação? Hein? Beco sem saída tem muito a ensinar para cada um de nós. Beco sem saída na vida do crente é uma bênção, quando nós sabemos relaxar e aprender com Deus. Deus é tão sábio na sua infinita misericórdia e graça, que Ele nos leva diante de situações nas quais nós ficamos parados, olhando, falamos, Senhor Deus, não tem mais saída, não posso ir para frente, não posso ir por lado e não posso voltar mais. Já aconteceu isso com você? De se envolver em problema que não tinha para não correr mais e que também não dá para simplesmente virar as costas e largar, porque não dá para voltar, porque o que nós fizemos é muito grave. Qual seria a nossa saída? Não temos. Deus então começa a fazer essas questões acontecerem com Israel. Fala para Moisés, vai lá e bote o povo no beco sem saída. Faraó lá no Egito olhou e falou assim, esse Deus deles tem um problema, ele não é um bom estrategista de guerra. Porque se o Deus dos egípcios, dos judeus, de Israel, fosse um Deus que soubesse estratégias de guerra, jamais colocaria o povo dele num beco sem saída. Estrategicamente, isso é inadmissível. Se você botar isso diante de um general, ele vai ver um deserto imenso e na frente dele um beco sem saída. O que é que o povão faz? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Gente, hein? Levou aquilo tudo, botou ali no beco sem saída. O faraó lá atrás pensou, pronto, agora tá para mim mesmo. Porque o Senhor Deus disse que ele ia pensar assim. Que o povo se desorientou no deserto. Então o que ele ia fazer? Além do Senhor Deus colocar no coração dele que o povo tinha ido, que ele tinha perdido a mão de obra de graça, né? Falou assim, eu vou correr atrás do povo que está no beco sem saída. Foram lá e falaram para Moisés, o povo está acampado. O povo está acampado lá perto de Piriairote e de Migdol. Na frente está o mar e atrás é nosso. O faraó pensou assim, atrás é nosso. A gente invade, entra, mata todo mundo e sai fora. Para dar uma lição logo para Moisés. E esse Deus de Moisés aí também precisa aprender alguma coisa. Que aqui no Egito tem deuses. Eles têm que aprender que aqui no Egito também tem deuses. E o Senhor Deus está só esperando eles chegarem. E lá vão eles. E foram. Primeira coisa, quando chegarem na boca do beco sem saída, fogo do céu. Bom, não sai ninguém, mas também não entra ninguém. Pronto. Agora a coisa ficou difícil para todo mundo. Nós vamos tirar algumas lições preciosas desse beco sem saída. A primeira coisa que nós vamos aprender, irmãos, é o beco sem saída, tá? É um lugar que às vezes Deus nos leva. Presta atenção. Beco sem saída é um lugar onde às vezes Deus nos leva. Tá? É o próprio Deus que conduz o povo para um beco sem saída. Às vezes nós temos uma tendência de querer justificar Deus. Já não, isso não procede de Deus. Isso não, é o Senhor mesmo. O Senhor que diz, vai lá e pega o povo e leva lá para o beco sem saída, aquele lá. Eles não vão ter para onde correr, não. Tá? O beco sem saída é um lugar que às vezes Deus nos leva. Por quê? No beco sem saída há lição para todo mundo. A primeira coisa que nós vamos aprender ali é que havia lição para os israelitas e havia lição para Faraó e os egípcios. Deus quer revelar ao povo de Israel e Deus quer revelar a Faraó e aos egípcios algumas coisas impressionantes. Até o povo de Israel ele quer fazer um teste de fé.
O povo está num beco sem saída. E agora? Fé. Quando Moisés tem uma palavra e começa a falar, ele está falando de fé. Se você pegar o texto, você vai ver que quando Moisés se dirige ao povo, ele começa a falar sobre uma questão de fé. E o que acontece? O povo está firme? Não. E o que o Senhor Deus queria mostrar a Faraó? Ah, meus irmãos, o Senhor Deus quis mostrar a Faraó que existe uma grande diferença entre os deuses egípcios e ele. Porque ele diz isso. E saberão que eu sou o Senhor. Pronto. Como é que os egípcios iam descobrir que o Senhor Deus é o Senhor? Colocando os crentes num beco sem saída. A vida dói. Beco sem saída. Como é que os israelitas iam aprender a crer nesse Deus, ter confiança nesse Deus? Num beco sem saída. Portanto, uma das preciosas lições que nós vamos aprender, que o beco sem saída é um lugar que às vezes Deus nos conduz. Deus olha a vida do Duval e fala assim, Duval, você está precisando ficar num beco sem saída aí. Olha para a sua vida, olha para mim e fala assim, eu vou colocar você num beco sem saída. Ah, mas não foi o Senhor, foi o Senhor mesmo. Ele levou para um beco sem saída, ele quer revelar, ele quer ensinar, ele quer fazer coisas aparecerem na nossa vida para o nosso aprendizado dia a dia. Beco sem saída é uma coisa, meus irmãos, maravilhosa na vida do crente que depende, que confia no Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, está querendo ensinar. Foram 430 anos no Egito. Tem uma geração ali que não conhecia o Senhor. É bíblico. Uma geração inteira de pessoas que nunca ouviu falar de Deus. Nós estávamos no mundo, quantos anos no mundo infiltrado, envolvido com essas coisas do mundo. O Senhor Deus nos tira de lá para nós aprendermos que temos que abandonar certas coisas, que temos que mudar nossos certos conceitos. O Senhor Deus nos leva para beco sem saída. E é lá no beco sem saída que ele vai começar a tratar conosco. A segunda coisa que nós vamos aprender, meus irmãos, que o beco sem saída é um lugar onde Deus nos prova. É onde Deus nos testa. Nossas forças e capacidade de resistência acabou. O problema é maior. Meus irmãos, tem situações que o Senhor Deus vai permitir nos levar, ele nos deixa numa situação onde o problema está além das nossas forças. E a única lição que nós temos que ter é que nós temos que nos render. Nós temos que nos curvar diante do Senhor Deus. Onde nós perdemos a capacidade de discernimento. Nós começamos a pensar como é que eu saio, como é que eu faço, não sei como é que eu faço, eu não sei para onde eu vou. Hein? O que é que eu vou fazer da minha vida, meu Deus do céu? Estou perdido, não tem saída para mim. Não tem mais saída. Estou sem saída. Nós estamos sob prova. Deus está olhando para Israel e está vendo que vocês estão sendo testados. O Senhor Deus testa a nossa fé. O Senhor Deus testa a nossa obediência. O Senhor Deus prova a nossa fidelidade a Ele. Muitas das vezes nós achamos que confiamos, que somos fiéis ao Senhor, mas se não houver um teste, não houver uma prova adequada para isso, nós nunca vamos saber disso. Muitas vezes, muitas coisas na vida da igreja, na minha vida, nas nossas vidas, são teóricas, meus irmãos. São teorias, são coisas que nós ouvimos. Mas quando o Senhor Deus fala assim, eu vos enviei a mensagem, e agora eu vou fazê-las, vou colocá-las em prática. Porque o evangelho não é teórico, ele é prático. Ele tem que produzir resultado para nós. Porque senão não há mudanças. Senão Jesus Cristo não pode ser visto em nossas vidas. E Jesus só é visto em nossas vidas quando nós realmente aprendermos que Deus está nos testando e colocando e expondo, quebrando o vaso. Paulo vai falar, nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Para o mundo ver esse tesouro, esse vaso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E temos que aprender uma lição preciosa. Beco sem saída é um bom lugar para quebrar vaso. Quantas vezes aqui está dentro do nosso coração, ninguém sabe nem que somos crente. O Senhor Deus, então vamos ver. Pá, a marreta em cima, quebrou. Aí dói, né? Quebra, dói, machuca. Nós nos sentimos inseguros.
O teste de fé não passou, não deu para passar no teste da fé, porque, né? Um mar daquele tamanho, montanha de 2 lados, exército egípcio, mais fogo ainda. Que fé aguenta isso? Fala para mim. Você está batendo o peito aí que tem fé? Fica numa situação sem saída para você saber o tamanho da tua fé. É o lugar em que Deus nos prova, versículos 5 ao 9. Nossas forças, capacidade de resistência. Às vezes nós queremos resistir, viu, meus irmãos? E um crente que resiste muito tempo sofre, viu? O crente tem que aprender a se render rápido. Não fica lutando contra a corrente. Quem luta contra a corrente, meus irmãos, é levado por ela. Fala o seguinte, toma a direção da corrente e encosta. Deus está levando para lá. Você só vai ficar cansado, desesperado, enfraquecido. Porque não vai mudar o curso. Tu estarás no beco sem saída. Fica lá. Até Faraó chegar. Até o inimigo achar que teve vitória sobre vocês. Até o inimigo achar que agora nós ganhamos da igreja. Até o inimigo descobrir que a igreja jamais será vencida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aprende isso. O Senhor Deus falou assim, vocês vão aprender, falando lá para os inimigos, que existe um Deus, eu sou o Senhor. E é onde esse Senhor se revela com a sua grandiosidade, num beco sem saída, num lugar onde está difícil. Está difícil. Não dá para ir para lá, para cá, para frente, para trás. Como é que vai? E agora? Uma terceira coisa nós vamos ter que aprender. O beco sem saída é o lugar onde nós falhamos, meus irmãos. Falhamos com o Senhor. Se você pegar o versículo do 10 ao 12, você vai ver que o povo falhou. Nós falhamos. Perdemos a visão do poder do nosso Deus. Nós temos uma tendência, queridos, de quando ficamos sem saída, ficar olhando só para o problema. Já notou isso, não? Nós focamos no problema. E por nossa incapacidade e por nossa falta de poder, forças ou habilidades para resolver problemas graves, sem saída, nós vamos nos desgastando, aí perdemos a visão do poder de Deus. E aí por que nós perdemos a visão? Porque nós paramos de olhar para Ele, amados. Nós passamos a olhar para o problema e tentando resolver o problema nós mesmos. Aí nós vamos lutando, vamos dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vamos arrumando, vamos pedindo ajuda aqui, ajuda ali, e passa uma semana, e passa um mês, e nada resolve, nada acontece, e nós ali naquela coisa que não sai, aquilo não muda, e você bota o joelho, você ora, você perde, nada! Perde a visão do poder de Deus. Quando perde a visão do poder de Deus, o sofrimento vem junto. Sabe o que acontece quando perdemos a visão do poder de Deus? Vem a murmuração. Aquele falatório. Já viu, meus irmãos? Se nós tivéssemos, nós falamos contigo, Moisés. Se tivesse nos deixado no Egito, nós queríamos ficar lá para servi-lo. Queríamos ser escravo, queriam. Porventura, quando eles viram sem saída, eles falaram assim, porventura, não havia sepulcro em Israel lá no Egito para ser enterrado? Foi para isso que tu nos trouxesse? Para morrermos aqui no deserto? Olha a conversa. Perderam a noção todinha de quem era o Deus deles. E muitas vezes nós perdemos também. Começamos a achar que Deus quer o pior para nós. Começamos a achar que Deus não quer que nós sejamos bem-sucedidos. Queremos achar que Deus quer que nós continuemos a viver como vivíamos antes. Que era melhor, que melhor. Perderam a visão. Começaram a murmurar. O povo de Israel murmurou os 40 anos no deserto. Sempre com cochicho. Chegou ao ponto de Deus um dia falar com Moisés, Moisés, saia do meio desse povo que no instante eu destruirei e farei de ti uma nova nação. Aí Moisés arrumou uma discussão com o Senhor lá por causa disso. Lembra? Tira meu livro da vida. O que dirão os egípcios a respeito de ti? Moisés tinha argumento pesado. Mas o Senhor cutucava ele para ele conversar. Né? Perdemos a visão do poder de Deus e começou então a murmuração. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, meus irmãos, passamos a olhar para coisas que não deveríamos estar olhando. Porque para todo lugar que nós olharmos no momento que tivermos sem saída, estas coisas vão servir para o nosso enfraquecimento. Vão servir, meus irmãos, para o enfraquecer da fé, tirando a visão de Deus, tirando a visão de Jesus Cristo. Nós somos tentados a realmente a cair.
Falhamos ali naquele momento. Né? A murmuração, as queixas. Quantos crentes, meus irmãos, às vezes perdem um trabalho, perdem alguma coisa, não dá certo certas coisas, não dá certo com isso. Ao invés de procurar em Deus a solução, esperar pacientemente pelo Senhor, o que ele faz? Ele começa a murmurar. E murmura da igreja. Essa igreja não está boa, essa igreja não, o pastor, e o pastor não sei o quê, porque o pastor não sei o que lá, os presbíteros se conselham da igreja e não, hein? E começa com cochicho, começa com murmuração, e esquecendo que o problema é ele. Meus irmãos, quando você começa a falar mal de igreja, falar mal do Senhor, falar mal das suas situações, lembra de uma coisa, hein? O problema não está em Deus, nem está na igreja, está contigo. Está contigo, está comigo. É por isso que eu falo mal, porque está comigo. Cobramos dos outros aquilo que falta da gente. É isso que nós fazemos. O povo de Israel chegou ao ponto de dizer que queria voltar a comer cebola. Se fosse o Durval, mandava comer cebola mesmo. Vai comer cebola então. Mas é o Senhor Deus que está no comando. Estou no Beco Sem Saída. O Beco Sem Saída é um lugar onde nós falhamos diante de Deus. Muitas vezes nós falhamos. Olhamos, não vemos solução, e aí nós começamos com essa conversinha fiada da vida. Mas tem mais uma coisa interessante. O lugar do beco sem saída. O beco sem saída é o lugar onde Deus nos leva. Às vezes Deus nos leva. Ele nos conduz para o beco sem saída, nos larga lá. Deixa lá por um tempo. Só assistindo o perigo. Só assistindo que a situação não está boa. Aí vem os fracassos. Porque é o lugar onde Deus nos prova, Deus nos testa. Deus quer saber onde que nós estamos, como é que é. Aí depois nós vamos descobrir que nós falhamos naquele lugar. Quantas vezes nós estamos falhando, meus irmãos, diante do nosso Deus, diante da palavra de Deus, porque as circunstâncias não estão propícias, não são favoráveis a nós. O coronavírus está aí. Quantas pessoas estão começando a murmurar, achando que o Senhor Deus não está sob o controle de tudo. Ele está sob o controle de tudo, vai estar sempre. Não depende de ti, essa murmuração aí, essa conversa, essa coisa ruim. É igualzinho os filhos de Coré lá. Viu? Coré tem uma turma lá no meio que vem do Egito. Viu? Veio do Egito, se enfiou no meio do povo, começou qualquer assunto que Moisés falava, ele era contra. Falava, malhava, falava um monte. Murmurava, levou o povo a murmurar, levou o povo a construir bezerro de ouro. Isso é Coré, ainda tem Coré. Cuidado. Cuidado. Tiramos os olhos do Senhor, passamos a olhar para os problemas. Cuidado, não tira os olhos de Deus. Pedro tirou os olhos do Senhor e olhou para as ondas e afundou. Falhamos. Vamos tomar cuidado. Meus irmãos, mas o beco sem saída também é um lugar que Deus revela a saída. Agora vem a boa parte. Agora chegou o momento em que Deus falou assim, agora o povo começou a se apavorar, meus irmãos. Começaram a ir para cima de Moisés. Quando o problema vai se agravando, nós mudamos até o tom da oração. Já notaram ou não? Mudamos. Nós queremos botar o Senhor Deus na parede. E a gente faz listinha. Você já conhece a listinha do crente? Quando o crente, a coisa não vai boa para o crente, que ele não vê saída, ele começa a falar para Deus assim, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu vou na terça, eu vou na quinta, eu vou no domingo, eu faço visita para os irmãozinhos, vou no hospital, faço oração para os doentes. Nós começamos a cobrar a Deus. Essa lista é uma lista de cobrança. Nós chegamos diante do Senhor e falamos assim, Senhor, toma a minha lista aqui, essa aqui é minha lista, tá? Para o Senhor ver como que eu sou dedicado, como que eu sou bom, tá, Senhor? Aí não vem resposta nenhuma. Aí ele se rebela. Aí o povo já estava se rebelando contra Moisés. E ficou todo mundo nervoso. O exército egípcio todinho acampado lá na entrada do beco, naquele sem saída, e na frente um mar imenso, e falou assim, e agora? Moisés, tu é culpado. Estão ouvindo bem, Moisés? Tu é culpado. Tu é culpado. Meus irmãos, quando chega no versículo 15, Moisés desorientado também, já está ficando nervoso. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que pisou na terra. Abaixo de Cristo, evidentemente. Porque se fosse um de nós qualquer, meus irmãos, nós tínhamos largado tudo para trás.
Eu atravessava aquilo lá nada, lá, para largar esse povo falando sozinho lá. Eu atravessava nada, pegava nadar tudo da vida. Mas por quê? Moisés não é assim. Moisés tá ali, quando viu o cerco apertar, correu pro Senhor e pediu ajuda. Aí o que aconteceu? O Senhor Deus falou, Moisés, tá bom, vou te ajudar. Não foi assim não. Observe o versículo 15. Olha lá. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora. E agora? E agora? O Senhor Deus falou assim, eu tenho uma saída. Você sabe qual é a saída? É pela frente. Você sabe qual é o obstáculo? O mar. Por que está clamando para mim se você sabe que a saída é pelo mar? Aí Moisés deve ter parado e pensava, mas Senhor, o mar? E eu falava, ele não falou nada não. Deus falou para ele assim, olha para o mar. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, do local mais improvável, do local impossível de ver saída, onde nós não temos condições de avaliar que ali poderia ter uma saída, o Senhor Deus Todo-Poderoso vira para nós e diz, vão em frente. Vão em frente. Marche. E você, Moisés? Deus queria engrandecer Moisés diante do povo. Ele era o líder. O povo tinha que respeitar Moisés. E o Senhor Deus era respeitado por Moisés. E o povo respeitava Deus através de Moisés. Moisés engrandecia Deus. Aquele que me honrar, eu o honrarei. Tá lembrado? Moisés, é isso que aconteceu ali. Moisés, tu levanta o cajado. Levanta aí o bordão. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, que hora que esse bar vai abrir? Moisés olhou para o mar, olhou para a montanha, olhou para o povo, olhou para aquilo tudo com o cajado na mão, falou, meu pai, que poder tem esse cajado, que poder tem esse bordão. Hein? Mas o Senhor disse, levanta o bordão e divide o mar. Bom, Deus mandou. O mar ia abrir se Moisés não levantasse o bordão? Não. Moisés levantou o bordão, o mar abriu? Não. E por que não? Porque tinha que baixar o bordão. Tinha que tocar com o bordão. Tinha que lançar o bordão. Tinha que apontar o bordão. Abre. Você sabia disso? Você sabia que na nossa vida os problemas impossíveis são resolvidos por Deus por nosso intermédio? Não fique pensando em outra coisa, não. É pela obediência? É pela dependência? É dessa forma? O Senhor diz, levanta o bordão e diga ao povo que é. Ali o Senhor Deus começou a mostrar para Faraó e mostrar para o povo de Israel quem é o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Moisés fez isso e o mar abriu. Se você chegar no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Oh, Deus, meu Pai, que cena maravilhosa. Que cena. A gente fica até assim, eu fico rindo sozinho, né? Eu fico rindo sozinho. Você já imaginou você dentro de um problema impossível de ser resolvido? Impossível. Aí vem o Senhor, nosso Deus, com tanto poder, vira e fala assim, ó, você está vendo o impossível? Pois é, agora o que eu vou fazer com o impossível? Divide ele no meio e vocês passam a pé. Quer? Passa, vai! E diz que o mar abriu. Passaram a pé seco, hein? Sequinho. E o povo entrou. E o Senhor Deus mostrando para Israel quem é o verdadeiro Senhor. Quem é o verdadeiro Deus. O Deus que você está servindo hoje é o Deus dos impossíveis, meu irmão. O Deus que você serve hoje é o Deus do impossível. É o Deus que resolve nossos problemas, por mais difícil que seja. Por mais complicado que seja. Por mais que nós possamos achar que não tem saída.
Deus tem uma saída. Porque quando ele manda o povo entrar num beco sem saída, porque ele já tinha saída programada. Ele já tinha feito a sua rota de fuga. E Deus então levanta agora e separa o mar na presença do faraó. Eu fico imaginando o faraó vendo o mar abrir, pensando consigo assim, os meus deuses do Egito, o que eles são diante desse Deus? Não são nada. Quantas vezes, meu irmão, o Senhor Deus resolveu problemas graves para nós e nós nem sequer agradecemos a Ele. Problemas difíceis, problemas onde a gente não sabe o que vai fazer, o Senhor Deus foi lá e resolveu. Por mais grande que seja o problema, o Senhor Deus resolve, porque não tem nada maravilhoso demais para Ele. Meu irmão, o Senhor Deus mostrou quem Ele é, todo poderoso. Atravessaram o mar, chegaram do outro lado, agora o Senhor Deus vai mostrar uma lição para o Egito. O exército pegou e entrou atrás. Pensaram assim, vamos pegar essa carona. Já que abriu o mar, nós vamos entrar junto. Viu? Cuidado, porque a hora que vem o juízo, quem não faz parte do povo, morre. Viu? Por isso que o salmista diz lá, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. O ímpio foi atrás, aquele monte de soldado, carro. O que aconteceu? Moisés, fecha o mar agora, mata essa cambada, matou todo, morreu tudo. Deus agora revelou que é Ele quem derrota nossos adversários. É Ele que derrota os nossos inimigos. É Ele que traz segurança aos nossos corações. E que não há problema tão grande que Ele não possa resolver. Deus revela a saída. Faz parte do poder dEle, da natureza dEle. Porque quando chega em Jeremias 32, 27, eu que sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Grande demais acima do meu poder? Será que existe alguma coisa que o meu poder não pode ver? Ou tem alguém mais poderoso? Ou tem situações mais poderosas? Ou tem algum mar que é mais forte do que eu? Não tem nada maior do que Ele. Não tem coronavírus, não tem nada. Se for durar 2000 anos, vai durar 1000 anos, vai durar 100 dias, vai durar mais 10, mais 20. Ele é o Deus poderoso, Ele tem uma saída. Você e eu, meu irmão, povo de Deus, aprendam isso de uma vez. Existe e sempre haverá uma saída para o seu povo. Deus age por meio disso. E revela realmente quem é. E aí nós vamos aprender. Quantas vezes ficamos sem assunto, sem graça, né? A gente achou que ia perecer. Você chega da falta de ar. Daqui a pouco o Senhor Deus resolveu aqui com uma facilidade, rapaz. Que você vê e fala assim, poxa, se eu soubesse que era tão simples assim, não tinha ficado tão angustiado, né? Fica mesmo. Mas o Senhor resolveu. E coronavírus, o que é coronavírus perante dele? O que é? Hein? O que é uma bomba atômica na presença dele? É nada, nada. Não tem problema para ele. Aliás, problema é uma palavra inventada por nós, tá? Porque não tem nem na Bíblia escrito. Queridos, eu vou concluir com uma pergunta. Qual foi o propósito de Deus nisso tudo? Em colocar esse povo nessa situação e atravessar esse povo pelo deserto. Ele mesmo vai dizer, depois que atravessa, depois que chega do outro lado, depois que eles estão entrando na terra, antes de entrar, o Senhor Deus faz uma observação em Deuteronômio capítulo 8, lá no versículo 2. Preste bem atenção nessa conclusão que Deus vai dar. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Primeira frase. Recordar-te-ás. Ei, a experiência que você está passando hoje, os becos sem saída que nós estamos passando hoje, passamos ontem, servem para ficar registrado, meus irmãos, na nossa memória, para aprendizado, para podermos aprender cada vez mais a respeito desse aspecto. Recordar-te-ás, tá? Recordar-te-ás de todo esse caminho, de tudo aquilo que você passou, que o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto por 40 anos, mas tem um objetivo, para te humilhar. Olha o ensino.
para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Olha o aspecto. Senhor Deus nos coloca em beco sem saída para nos humilhar, para provar para nós que nós não temos condições. A nossa arrogância termina ali. Meus irmãos, a nossa presunção. E aí? Bem, meus irmãos, como os irmãos sabem, caiu, e nós vamos então reiniciar. Como falta pouco, eu vou encerrando, tá? Como tinha falado já, que a conclusão já estava feita, que é baseada em Deuteronômio 8. Portanto, nós encerramos com Deuteronômio 8:2, recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Não que Deus tivesse dúvida, mas que nós não sabemos o que temos no nosso coração, então as provas estão aí para provar isso. Beco sem saída, um lugar de aprendizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça cada vez mais. E assim nós encerramos esse momento de culto diante do Senhor Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eu te louvo e agradeço por esse momento de culto e peço a tua bênção a cada dia, Senhor Deus, para que nós venhamos a tornar prático em nossas vidas a tua palavra. Perdoe o nosso pecado e as nossas falhas, é o que nós clamamos em Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. O irmão vai permanecer conectado, que eu vou terminar essa live e o Júnior vai começar do louvor. Meus irmãos, permaneçam conectados aí, que nós vamos terminar essa live e o Júnior vai entrar lá com o louvor. Seu dispositivo. Boa noite, irmãos. Vamos aguardar mais um instante para nós ter o nosso momento de louvor e adoração, dando continuidade ao culto. Enquanto isso, já passando a musiquinha de fundo aqui, guardando o pessoal chegar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesito. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, Ele é Jesus, meu amigo,
Pois bem, meus irmãos, vamos dar início então a partir de agora o nosso continuidade, né, o nosso louvor e adoração ao nosso Deus. O primeiro cântico que a gente separou aqui é Nações. Os reis, os governos se dobrarão diante do nosso Deus. E o nome do cântico é Nações, pois grande é o nome do Senhor. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. Os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos.
Esse nosso Deus grande, Ele é formoso, majestoso. Ele é o Rei do Universo. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Mostraste a nós, maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Muitas das vezes a gente passa por essas situações que estamos passando e a gente vendo as pregações que Durval está fazendo, né? A gente fica pensando na nossa fé, quanto ela é provada, né? E quanto mais a nossa fé é provada, a gente tem que romper, né, as barreiras em fé. Então o nome deste cântico é Rompendo em Fé. A chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
dia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Que nós possamos a cada dia estar rompendo as barreiras da nossa fé. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que está na presença do Senhor. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Que nós possamos descansar verdadeiramente, sem anseio, no nosso Senhor. Seu Deus e Pai, na tua presença estamos, certo que o Senhor está atento ao nosso
nosso louvor, a nossa adoração que elevamos a Ti, pois só o Senhor é merecedor. E te pedimos, ó Pai, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Nos dê, ó Pai, o restante de noite na Tua presença e uma boa semana para cada um de nós, ó Pai. Vem estar nos abençoando. Abençoe, ó Pai, toda a Tua igreja, toda a Tua direção e nos dá, ó Pai, a confiança total que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Nós precisamos do Senhor a todo momento. Ser conosco, Pai de amor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui então a gente encerra, né, esta live neste momento. Tenha todos uma boa noite e uma boa semana.